Bom dia a todos. Eu sou o professor Gilson Gelano da Universidade Federal de Pernambuco e essa é a aula 15 de Eletrônica 1, período 2020.1. Aula de hoje, par diferencial e projeto de amplificadores operacionais. Esses são os assuntos que serão abordados na aula de hoje. Vamos ver aí o par diferencial, vamos fazer uma análise de pequenos sinais, vamos explicar por que a análise de pequenos sinais ela é feita de uma forma, a análise para grandes sinais ou de polarização ela é feita de outra forma. E aí você vai conseguir entender por que o livro faz aqueles dois tipos de análise. Tá? Então vamos ver também, vamos utilizar isso para calcular as características dos sinais. E depois vamos dar uma olhada rapidamente nesse projeto de amplificadores operacionais. As leituras recomendadas é o Cedar Smith, tá? Capítulo 7, pega aí a seção 1 até a 5, já está bom. Você já vai ter ali uma boa introdução sobre os amplificadores operacionais. Bom, vamos à nossa aula. Bom, temos aqui o par diferencial, o esquema simples dele, com as entradas e saídas. Esse esquema aqui ele é feito com transistores MOSFETs. Tá? Quando isso acontece, nós dizemos que esse par diferencial está sendo implementado com a tecnologia CMOS. Esse aqui está implementado com transistores de junção. Quando isso ocorre, o par diferencial ele é dito como sendo, como estando utilizando a tecnologia bipolar. Tá? Um outro detalhe que eu quero chamar a atenção é que nos esquemas, quando temos aqui esse par diferencial aqui com transistores de junção, normalmente o resistor que está ligado ao coletor ele é chamado de RC. Aí aqui eu estou chamando de RD apenas para manter o parâmetro, porque vamos comparar os dois tipos de amplificadores operacionais. Tá? Vocês vão ver que as equações vão ser parecidas. Então, se você depois quiser comparar com os resultados do par diferencial com transistores de junção, basta substituir o RC por RD para você comparar as fórmulas com as que estão no livro. Bom, então, dito isso, vamos continuar aqui. Esse par diferencial aqui, note que a diferença nas entradas é porque aqui estou pegando o VB, aqui são tensões de base, e aqui eu estou pegando o VG, que são tensões de porta. Então a entrada para a gente, dependendo do transistor, vai ser a diferença de potencial entre as duas portas, ou as duas bases, tá? Dependendo de qual desses você está usando. E a saída vai ser a diferença de tensão entre os dois drenos ou os dois coletores, claro que dependendo da configuração. Então, como esse transistor aqui de junção ele é muito parecido com o outro, a única diferença é que ele vai ter uma resistência RP. Se a gente quer fazer análise com o transistor MOSFET, basta substituir o RP com uma resistência infinita ou uma capacitância tendendo para zero. Tá? Então vamos fazer inicialmente a conta considerando essa estrutura aqui e depois a gente faz uma análise geral para ambos os lados. Tá? Então, nesse caso aqui, a nossa entrada vai ser essa diferença de potencial aqui e a saída vai ser essa diferença de potencial aqui entre os coletores, aqui entre as bases. Vamos ver. Então, arrumando, também vamos considerar uma coisa que é interessante. Tá? Primeiro, a tensão média entre esses dois pontos nós vamos considerar como um grande sinal. E isso tem a ver com a polarização, tá? Que é chamado também de VCM, ou V modo comum. Isso aqui eu já mostrei um pouco para vocês quando a gente falou lá de amplificadores operacionais. Mas como normalmente o par diferencial ele é a entrada de qualquer amplificador operacional, então estamos voltando aqui àquele assunto. Então essa fórmula aqui vocês já viram. Da mesma forma, tá?
a tensão de saída, a tensão média entre as saídas, nós vamos considerar também como sendo, né, um grande sinal, né? Então as tensões médias, né, vão ser todas constantes. Já as tensões diferenciais, né, que é a diferença entre a polarização, né, entre as duas tensões, vamos chamar isso aqui de pequenos sinais. Então, inclusive, vamos dar os símbolos de pequenos sinais. V, Vzinho, Dzinho, I, né, para denotar a entrada, né? Vzinho, Dzinho, 0 para denotar saída. Ok? Então, tensões médias são tensões de polarização, né? São grandes sinais. Tensões diferenciais são pequenos sinais. Essa fórmula aqui também eu já mostrei antes, tá? Só estou reforçando, né? Se nós escrevermos, né, a tensão média, né, o VCM, tá? Aqui eu estou analisando somente agora a entrada, tá? Então escrevemos a tensão média e a tensão diferencial de maneira matricial. Você pode inverter, né, essa matriz e você vai ter, né, a tensão em cada ponto, né? Você vai ter uma fórmula para a tensão em cada ponto. E essa fórmula, basicamente, é que o VB1 ele é a tensão diferencial dividido por 2 mais o VCM. E o VB2 ele é menos a tensão diferencial dividido por 2 mais VCM. Então é como se nós tivéssemos isso aqui, ó, um VCM, né, que é uma tensão média, e aí você vai ligar nesse VB1 aqui uma tensão diferencial dividido por 2, e no VB2 você vai ligar menos a tensão diferencial dividido por 2. Então aqui é muito importante vocês notarem o seguinte, tá? Quando formos fazer análise de grandes sinais, os pequenos sinais para a gente não importam. Tá? Para a polarização, os pequenos sinais não importam. Então você zera os pequenos sinais. Quando você faz isso, o que é que acontece? Significa que o VCM está ligado tanto no VB1 quanto no VB2. Tá? E aí a gente faz análise para grandes sinais, que é a análise de polarização. Já quando queremos fazer análise de pequenos sinais, o contrário ocorre. Tensões médias elas são zeradas, enquanto que as tensões pequenas elas permanecem. E aí, se nós zerarmos isso aqui, o que é que nós temos? Basicamente, essa tensão média aqui está ligada ao zero, né? E entre o VB1 e o VB2, né, se você pegar daqui para cá, você tem exatamente uma tensão de VDI, né, que é a tensão diferencial. Então, é assim que vamos fazer. Então, para pequenos sinais, né, temos uma coisa desse tipo aqui, né, ou quando você também quiser, de alguma maneira, verificar o aterramento, né, você pode substituir aqui simplesmente VB1 por VDI sobre 2 e o VB2 por menos VDI sobre 2. Tá? Né? Se o terra aqui não vai ser tão importante, simplesmente você pode substituir isso aqui tudo por uma fonte de tensão. Né? Até porque se você pegar daqui para cá, a diferença é VDI. Tá? Quando nós queremos a polarização, né, ou grandes sinais, basta substituir, né, ambas as tensões, né, serão iguais a VCM. Tá? Ou seja, serão tensões constantes aqui. Bom, então vamos aqui fazer a análise, né, do circuito em pequenos sinais. Né? Primeira coisa, estou substituindo aqui mesmo por uma diferença de tensão aqui. Tá? Vou considerar o seguinte, tá? Né? Pegando essa parte aqui do circuito, tá? A corrente que entra aqui tem que ser igual à corrente que sai aqui. Tá? Né? E aí, note, essa tensão aqui vai ser responsável, né, por uma corrente que está passando por aqui. Né? E aqui nós temos uma espécie de efeito gangorra. Né? O que acontece? Quando essa tensão aqui é alta, né, essa diferença aqui, porque essa diferença aqui é alta, tá? O que acontece? Essa tensão aqui é mais alta, essa corrente é mais alta, essa corrente sendo mais alta, a queda de tensão nesse resistor aqui é maior, significa que a tensão cai. Né?
Já esse aqui, a corrente é menor, a queda de tensão aqui diminui, essa tensão aumenta. Então, quando uma tensão cai, a outra aumenta, quando a outra aumenta, a outra cai. E fica nessa. E sempre essa diferença aqui, né, você consegue pegar, né, esse efeito gangorra aqui que ocorre aqui nesse par diferencial. Bom, aqui eu estou fazendo análise, tá? Sem considerar a resistência de saída, né? A análise com modelo simplificado. Tá? Vamos só para a gente ter uma ideia. Né? Aqui eu estou utilizando aqui o RP, né? Ou seja, o modelo de transistor de junção. Se você notar, a única diferença para o outro é que no lugar do RP nós vamos ter uma capacitância CP. Né? E aí a corrente que estaria passando aqui tenderia para zero. Tá? Pois bem, vamos verificar aqui. Primeira coisa, a gente pode percorrer essa malha aqui. Ó. Essa malha no qual está circulando essa correntezinha aqui. Né? O que a gente pode dizer? Que essa diferença de tensão aqui, VDI, né? Menos VP, mais menos VP1, né? Mais VP2, isso aqui tem que ser igual a zero. Né? Então, portanto, né? O VP1 menos VP2 tem que ser igual a VDI. Certo? Ok. Bom, a segunda equação é uma equação que a gente vai tentar encontrar a resistência de entrada. Tá? Vamos ver aqui. Ó. Vamos supor que a gente tem uma corrente aqui diferencial de entrada, que está entrando aqui. Tá? Essa corrente ela circula aqui. Tá? E a corrente que está saindo dessa fonte aqui. Se ela está entrando aqui, então é a mesma que está recebendo aqui. Okay? O que acontece? O VDI, né, que é essa tensão aqui, né, vai ter que ser igual a quem? Vai ter que ser igual a essa corrente aqui diferencial vezes RP1. Né, e eu vou ter também menos VP2, que você também pode substituir por ID. Né, note que aqui eu estou entrando aqui, mas aqui você tem essa corrente que sai e entra. Essa outra corrente que está voltando aqui tem que ser igual a essa. Né? Então aí você já faz a continha, né, e já vai dizer que o RP2, né, é igual a essa tensão aqui, né, menos VP2 seria igual a ID vezes RP2. Então você pode escrever isso aqui. Então, ó, se você agora pega essa corrente de entrada e passa dividindo, então, né, pegando essa corrente, né, diferencial que está entrando, passa dividindo, né, você vai ter aí, né, a definição da resistência de entrada. E no caso aqui vai ser RP1 mais RP2. Né? Então, tranquilo, tá? A resistência de entrada é a soma das duas resistências de entrada, né, dos dois transistores, né, dos dois RPs. Vamos tentar, então, essa tensão aqui V1 e V2, né? Vamos tentar derivar aqui. Né? Olha só, temos uma fonte de corrente aqui, GM2VP2, né? É a única corrente que está passando por aqui. Né? Note que ela tem uma dependência com essa corrente aqui, tá? Mas a princípio vamos só olhar para esse ramo aqui, né? No qual a corrente está passando. Olhando para cá, né? E olhando para cá também, né? Note que a tensão V1 é a tensão daqui para o terra, né? Então, a corrente que está entrando aqui seria menos GM-VP1. Então, a tensão V1 é menos GM-VP1-RD. Da mesma forma, a corrente que está entrando aqui nesse resistor aqui, que seria V2. Né? A corrente aqui seria menos GM2-VP2. Então, V2 é menos GM2-VP2-RD. Tá? Os dois transistores, né, são de junção, né? O GM é dado por IC sobre VT. Tá? A corrente de ambos de polarização é a mesma. Se forem transistores MOSFET, ambos vão ter o mesmo W, o mesmo L, né, e o mesmo parâmetro. Tá? E ambos estão polarizados com a mesma corrente também de dreno. Então, o GM também vai ser igual nas duas situações. Igualando os dois, né, nós podemos pegar o V1 subtraído do V2. Né? Então, pegando o V1 menos o V2, vamos ter menos GMRD, VP1 menos VP2, que pela equação 1 é o próprio VDI. Né? Então, a saída, né, diferencial é dada por menos GMRD VDI. Então, essa aqui é a fórmula do ganho. Note que o ganho é semelhante ao ganho da configuração
a mesma, tá? Do emissor comum ou fonte comum. Tá? Bom, agora vamos tentar calcular, né, a resistência de saída diferencial, ou seja, entre os terminais, né, 1 e 2. Tá? Então, fazendo um curto aqui, né, vamos ter a corrente, né, de curto. E aí vou tomar duas equações. Vou pegar a equação desse nó aqui, né, considerando sempre corrente entrando positivo e corrente saindo negativo. Tá? Então, se eu chamar esse ponto aqui de V2, né, vamos ter o que aqui? Menos GMVP1 menos V2 sobre RD, né, aqui, menos ISC, saindo, né, igual a zero. Fazendo a equação agora desse nó aqui, o ISC agora está entrando positivo, também saindo GMVP2 e também saindo V2 sobre RD. Tá? Então, combinando essas duas equações, pega essa e subtrai dessa. Né? Vai acontecer que você vai ter duas correntes ISC. Tá? E aí esse termo corta com esse. Esse termo aqui vai ficar menos GM, VP2 menos V1, que é igual isso aqui é menos VDI. Né? Nossa fórmula do VDI está aqui. Nós vimos logo acima. Né? E aí aqui fica mais, menos aqui com menos fica mais, passando para o lado de lá fica menos. Então vamos ter que a corrente de curto, né, passa a ser menos GM VDI sobre 2. E aí, né, pegando a tensão do circuito aberto da corrente de curto, né, a tensão do circuito aberto tem a ver com o ganho, que nós já calculamos. Então, combinando as duas, né, vamos ter que a resistência, né, diferencial, né, ou seja, entre os dois terminais, ela vale 2RD. Bom, aqui se você quiser fazer um cálculo mais, né, preciso, né, considere aquele ponto de terra aqui no meio, né, desse VDI, né, é importante isso. Considere as resistências de saída dos transistores e considere ainda uma resistência do espelho de corrente, porque sabemos que o espelho de corrente é feito também com transistores. Né? Então, se você quiser fazer uma conta mais considerando todos esses parâmetros, né? Considere aqui para facilitar que os transistores estão casados, ou seja, o GM de ambos é o mesmo. E aí você vai ter uma nova equação para o AVD, né, que é o ganho diferencial, e uma nova equação, né, para a resistência de saída. A resistência de entrada ela vai acabar não mudando, tá? Porque ela tem a ver com a diferença de potencial que nós injetamos aqui através de uma fonte. Tá? Então, não vai mudar. Bom, então nós vimos aí, né, que em termos de resistência de entrada, né, a gente consegue ter uma resistência de entrada que é a soma de duas resistências de entrada, né, do emissor comum. Né? Isso é uma vantagem. Em termos de resistência de saída, nós mantemos o resultado. Em termos de ganho, também temos um resultado semelhante ao emissor comum ou fonte comum. Bom, então, mas qual a vantagem então desse circuito? Tá? A vantagem então desse circuito aqui é que você acaba tendo, né, uma estrutura bastante, digamos assim, estável em termos de polarização. Tá? E por que isso? Tá? Quando você aplica aqui uma tensão BCM, né, você vai ter o VGS, né, ou o VBE, tá, dependendo do transistor que você for usar, o mesmo para ambos os transistores. Se nós consideramos que esses transistores eles são fabricados para serem idênticos, né, para ter os mesmos parâmetros, vamos ter a mesma corrente passando aqui. Né? E como temos um espelho de corrente, o que vai acontecer? Eu variar esse VCM aqui só vai fazer com que eu altere essa minha tensão aqui dessa minha fonte aqui. No caso, a mesma coisa ocorre para esse aqui. Né? Então, o que é que você só tem que ter cuidado? Que essa tensão não suba muito, para que, se subir muito, o que acontece? Esse valor aqui sobe muito, e rapidamente aqui você pode, né, entrar aqui, né, numa situação em que você tem
uma região de triodo, porque essa tensão aqui baixa, né? Já isso aqui não teria esse problema tanto, mas se você está implementando, por exemplo, resistência ativa, você teria aqui fontes de correntes, também que se a tensão aumentar muito, você pode ter problemas, essa fonte de corrente parar de funcionar. E aqui também, né, se a tensão baixar muito, né, aqui você não tem nenhum problema, né, aqui você vai baixar esse nível, e o que vai acontecer é que você baixando muito esse nível, você pode fazer também que esse espelho de corrente entre na região de triodo, né, enfim, esse também aqui ele pode parar de funcionar se a tensão baixar muito, mas você tem uma faixa longa aí, né, tensão na qual esse circuito aqui ele se mantém polarizado, né. Um outro detalhe importante é que se você for calcular a tensão média desses dois pontos aqui, ela é zero, independente da polarização. Então isso é uma vantagem relativamente boa, né, uh, desse circuito que é o par diferencial, desse amplificador par diferencial. Por isso que ele é, digamos assim, a configuração preferida de entrada, né, porque você tem uma boa resistência de entrada, você inclusive aumenta a resistência de entrada, né, a soma de um mais o outro. Né? E a resistência de entrada, se você tiver vários estágios, a resistência de entrada do seu circuito final, ela é a resistência de entrada do primeiro estágio. Né? Então, por isso que o primeiro estágio é sempre o estágio que vai ter a maior resistência de entrada. Né? Então, por isso que normalmente são usados essa configuração nas entradas. Então, tanto o par diferencial com transistores do tipo MOSFET, como com transistores de junção, eles são bem parecidos, né? Se nós pegarmos a saída como sendo essa saída diferencial, né? Vamos ter esse ganho, né? Essa resistência de entrada e essa resistência de saída. Tá? Lembrando que no lugar, estamos fazendo as contas com transistores, né? Com a tecnologia CMOS, no lugar do RP vamos ter uma resistência infinita ou apenas uma capacitância. Né? Um outro ponto importante tá, é que vocês podem considerar esse circuito não diferencial na saída. Ou seja, eu posso pegar somente esse ponto aqui, né, VD2, e considerar esse aqui, a saída, esse ponto aqui para o zero. Tá? Então, esse aqui também é possível você fazendo isso. Você muda o ganho, tá? E você muda também a resistência de saída. Tá? No caso aqui, ficaria bem parecido, né, com o emissor comum ou com o fonte comum, né, que são mais ou menos semelhantes. Mas vai ter ali algumas diferenças. Tá? Vou deixar para vocês analisarem, não é nada difícil. Okay? Bom, então agora tá, nós temos, né, todos os blocos no qual nós podemos, por exemplo, projetar um amplificador operacional. Né? Então você pode usar uma entrada, né, sempre a entrada de um amplificador operacional vai ser um par diferencial. Isso é bem comum. Você pode até ter ali uma configuração Darlington, às vezes, ali na entrada. Você pode ter uma espécie de amplificador coletor comum, né, ou dreno comum, né, para também aumentar ainda a resistência de entrada. Né? Mas normalmente você vai ligar esses circuitos no par diferencial. Esse é o primeiro bloco. Tá? E aí você pode ter, como você tem essa saída aqui, ela é muito boa, tá? Porque ela tem valor DC zero, tá? Essa diferença potencial aqui. Embora ela tenha ali uma polarização com relação ao terra. Né? Mas o fato é que se você liga em outra entrada de um par diferencial, tá? Ele vai funcionar perfeitamente, quase que independente da polarização. Então, você ligar pares diferenciais, você não precisa muito se preocupar com o ponto de polarização. O circuito ele vai funcionar ali numa faixa grande ali de polarização, no qual você tem uma certa tranquilidade. Bom, então, normalmente também se coloca alguns estágios, né, de fonte comum ou emissor comum. Tá? Esses estágios, sim, você ir com carga ativa, tá? Todos eles, com resistência ativa.
nesses estágios aqui, você sim vai precisar se preocupar um pouquinho com a polarização, né? Porque você tem que fazer com que essa tensão média aqui fique sempre em torno do zero. Tá? Isso é um detalhe importante. Né? Você considerando que você está alimentando com fontes simétricas. Tá? E finalmente, né, o estágio de saída, que são aqueles estágios de saída que eu comentei em uma aula anterior. Tá? Nesses estágios de saída aqui você pode ter estágios de saída do tipo classe A, classe B. Normalmente é utilizado mais ou classe A, né, ou classe AB, já para você não ter problemas de distorções na saída. Bom, pessoal, então vamos ver alguns exemplos, tá, de circuitos com pares diferenciais. Esse circuito aqui, possivelmente vocês viram lá nos projetos, tá? E o que é isso aqui, tá? Se vocês forem olhar isso aqui, basicamente ele é um par diferencial. Aqui, ó, eu não estou pegando a saída diferencial dele, estou pegando uma única saída, tá? E aqui é importante. Veja que aqui agora a nossa saída, em vez de ser a saída diferencial, nesse caso aqui seria basicamente o V2, tá? Daquela forma. Note que aí que a gente tem uma perda aí no ganho, tá? Faça uma análise disso aí. Mas aqui o ganho baixa um pouquinho. Tá? Bom, aqui do par diferencial direto estamos ligando para um emissor, um fonte comum. Tá? Esse fonte comum é feito com um transistor do tipo PMOS, tá, pessoal? E também, né, com resistência ativa. Então, no lugar da resistência que é usada, estou usando simplesmente a fonte de corrente. Aqui, tá, esse seria o estágio de alto ganho. Né? Ele vai apresentar normalmente ganhos maiores do que esse estágio inicial aqui. E finalmente um estágio de saída simples, né? um dreno comum, né? Classe A, com a fonte de corrente. Essas fontes de corrente aqui são feitas com espelhos de corrente. Né? Basta um espelho de corrente para você puxar. Né? Basta você puxar um transistor para cá, um transistor para cá, outro transistor para cá. Então basta uma malha completa, né, do espelho de corrente, e aí você puxa esses. Né, você vai estar replicando transistores aqui, ligando cada um a um circuito. Tá? Então esse é um modelo bem simples de amplificador operacional e ele funciona bem. Né? Se vocês quiserem tentar fazer o projeto, ele funciona razoavelmente. É bem interessante. Tá? Tem que ter cuidado porque só tem que definir esse valor aqui. Né? Note que essa saída aqui média ela tem que polarizar essa saída aqui, ou seja, a polarização desse estágio vem desse outro aqui. Tá? Então cuidado com isso aí. Aqui tá, pessoal, eu estou pegando a datasheet do LM324, né, um modelo bem, ele é conhecido como um modelo low cost, né, ou seja, de baixo custo. É um amplificador operacional bem de uso geral. Né. Em termos de frequência, ele atinge a frequência lá do 741, né, tem um problema ali, né, talvez um desempenho na frequência um pouquinho pior, mas para faixa de áudio, faixa de né, até 100 kHz, né, ele chega ali perto do megahertz, tá? Mas ele não chega no megahertz não. Mas ele trabalha na faixa dos 100 kHz tranquilamente. Vamos dar uma olhada aqui nesse circuito. Então, eu peguei da datasheet. Vamos ver o que, é que temos aqui. Ó. Temos fontes de corrente aqui, tá? Aqui temos um par diferencial com transistores do tipo de junção, né? PNP. Então, par diferencial com PNP. Mas ainda, né, um estágio antes de você entrar, né, no par diferencial, ainda você tem um estágio de coletor comum, né? Ou seja, de alta impedância aí. Né? Então ele mistura esses dois aqui para fazer a entrada diferencial. O par diferencial, note, né? É um par diferencial com resistência simples e resistência ativa, né? Ou seja, você só tem a resistência de um lado. Você não está saindo com as duas entradas, né? Você sai com uma. Então por isso que é um par diferencial com uma única resistência e a resistência ativa.
Note que ele aproveita o outro lado, né? Como ele não vai usar o outro lado, ele usa o outro lado para configurar, né, o seu espelho de corrente. Né? Bem inteligente aqui que ele faz. Né? Com isso ele aproveita uma circuitaria aqui, né, que talvez fosse necessária. Ele já usa esse lado aqui, né, como um espelho de corrente. Né? Ele pega essa corrente aqui, né, e aí vai ser a mesma para o lado de cá. Pois bem, aqui temos, né, você pode até notar, olha professor, está um transistor aqui de junção, o emissor está ligado invertidamente. Né? Isso funciona, né? Então, se vocês forem olhar com mais detalhes, né, o capítulo do transistor de junção, esse é um transistor NPN. Tá? Então, se você inverte o coletor com o emissor, você ainda tem uma junção ali NPN. Né? A diferença é aquelas áreas de junção. Isso vai fazer com que você tenha ainda o transistor, mas o fato é que o seu beta ele não vai ficar tão alto quanto no caso anterior. O beta ali fica da ordem, pode ficar ali até da ordem da unidade, por ali, ou até menos que 1. Tá? Mas ele funciona. Isso serve aqui, por exemplo, para você fazer alguns estágios que você queira que o beta seja menor. Tá? E aqui, possivelmente, ele está fazendo basicamente um driver, né, para polarizar esse estágio principal aqui, que é uma emissão comum. Tá? Então, ele está fazendo aqui, né, note que aqui você tem também um coletor comum. Aqui, né? Aqui, possivelmente, é só para polarizar esse transistor aqui. Ele polariza, né, tanto esse como esse aqui. Polarizou os dois. E aí, ele quer manter essa tensão aqui perto da tensão entre o V+, e o zero. Né? Como ele está aterrando aqui, então ele quer que essa tensão média aqui fique na metade. Okay? Bom, e aqui temos um estágio de saída aqui, né, um pouquinho mais difícil de identificar. Né? Possivelmente é um estágio do tipo classe AB, né? Não é uma configuração usual, né? Mas dá para ver aqui que você tem aqui, ó, o famoso aqui, né, dreno comum, outro dreno comum aqui, então você já identifica, opa, né, tá aparecendo ali um estágio, né, um estágio de saída classe AB. Mas ele tem ali ainda uma interface aqui, né, com um coletor comum para poder ainda aumentar mais a resistência de entrada e tudo mais. Tá? Ele usa aqui uma resistência aqui talvez para também balancear, né? E é isso. Tá? Claro que a análise desse circuito, veja que ainda você tem aqui um capacitor. Tá? Esse capacitor está pegando o quê? Fazendo uma realimentação do estágio de maior ganho, né? Com o estágio, né? Esse estágio aqui tem um ganho, mas o estágio de maior ganho é esse. Né? Isso aqui vai servir para gerar o polo dominante, tá? Para que esse amplificador operacional ele seja compensado em frequência. Lembrando, tá, que isso aqui é ainda não é exatamente como ele está fazendo. Tá? Isso aqui ainda é uma espécie de modelo equivalente. Né? Na fabricação ele pode inclusive fazer coisas diferentes, né? Mas ele mostra para você, se você quiser criar um modelo, né? Você pode usar isso aí, que vai ser um modelo bem interessante. Bom, pessoal, então finalmente terminamos o curso de Eletrônica 1. Né? Eu espero que esse curso aí ajude vocês em todas as outras disciplinas de eletrônica. Né? Fiquem à vontade para tirar dúvida quando quiserem. Tá? Procure os monitores, tá? Entre em contato por e-mail, utilize o mural. Um abraço a todos, né? E parabéns por terminarem o curso. Até o próximo curso, quem sabe. Até mais.